problema grave de segurança pública. Estou escrevendo um artigo dizendo que lá eu andava tenso para ver se ia ter algum atentado terrorista. Aqui eu ando tenso quando eu paro meu carro no semáforo. Eu olho para o lado para ver se vou ser assaltado ou não. E olha só, uma pesquisa apontou o seguinte: o produto interno bruto brasileiro, o PIB brasileiro, tem potencial para crescer mais de 0,5 ponto percentual. Mais precisamente 0,6 ponto percentual, caso haja uma melhora na segurança pública e um recuo no nível de criminalidade. Isso é o que aponta um estudo conduzido pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, e foi publicado pelo jornal O Estadão. Segundo o levantamento, na América Latina, a violência tem um impacto econômico de 0,5 ponto percentual. Os pesquisadores apontam que o crime prejudica a acumulação de capital, afasta investidores, que eles têm medo de roubo, de violência, e diminuem também a produtividade da economia. Segurança pública é um problema sério aqui no Brasil. Os morros cariocas dominados por organizações criminosas e milícias. Algumas regiões aqui de São Paulo também, a polícia, para entrar, tem que entrar trocando tiros. E se você vai entrar sem proteção policial, você tem que negociar com o líder do tráfico para ele não te matar. Pedir autorização. Pedir autorização para ajudar alguma família que lá se encontra. Nas capitais do Nordeste, os índices de homicídio são alarmantes em todos os locais do nosso país. E, claro, tem um pouco a ver com injustiça social, o abismo social, falta de oportunidades, déficit educacional, déficit de emprego, falta de estrutura das polícias e falta de dinheiro para investir. Agora, como é que nós vamos fazer? Diante de uma pesquisa dessas, será que seria a hora de pegar esses 80 bilhões que vai para emenda parlamentar, 16 bilhões que vai para a Lei Rouanet, mas não sei quantos bilhões, 5 bilhões para fazer campanha e investir um pouco em estrutura de segurança pública, Acácio? Capês, a gente não precisaria nem entrar na segunda e na terceira opções que você deu. Só com a primeira opção, só com as emendas, nós já superaríamos o orçamento que nós temos dedicado à segurança pública no nosso país. Obviamente, quando a gente olha para essa pesquisa do FMI, é uma pesquisa técnica, é uma pesquisa bem elaborada, mas ela reflete o que todos nós brasileiros acompanhamos no dia a dia. Primeiro porque, o Capês disse e vale reiterar, todos nós, sem exceção, vivemos essa sensação de insegurança. E essa sensação não tem lado político, não tem classe social. Todos nós a vivemos. Em segundo lugar, todos nós sabemos que a segurança pública é um problema endêmico no Brasil. Nós enfrentamos os problemas na segurança pública há décadas. E a questão da segurança pública só vem piorando. Nós não temos índices de segurança pública que melhoraram nas últimas décadas. E eu falo últimas décadas para eu fugir da polarização política, para reiterar mais uma vez que é um problema que não tem lado. É importante nós ressaltarmos, a partir da pesquisa do FMI, que existe na Escola de Chicago, nos Estados Unidos, uma teoria chamada análise econômica do crime. E essa análise econômica do crime nos mostra dois dados. Primeiro, as pessoas lucram muito com o crime. A atividade criminosa, principalmente aquela criminalidade organizada, é extremamente rentável. Em segundo lugar, o crime, a violência prejudicam muito a economia formal do nosso país. Que investidor estrangeiro quer investir num país que não tem segurança? Que executivo de empresas multinacionais quer viver no Brasil sabendo dos nossos índices de segurança? Há bem poucos dias, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, onde uma empreiteira ganhou uma licitação de uma obra da prefeitura, mas eles não conseguiam começar a obra porque o tráfico, a milícia, seja lá quem for, não permitia o início. Então nós vivemos uma problemática no Brasil e, verdade seja dita, estamos muito longe de qualquer forma de solução. Paulo Loyola,
eu lembro que no Rio de Janeiro, em 95, iniciava-se um novo governo e com uma grande união pela recuperação econômica do Rio. E havia um surto de sequestros, extorsão mediante sequestro, que bloqueou o desenvolvimento. E em São Paulo, depois do início, entre 99 e 2000, vivemos também esse surto de extorsão mediante sequestro. Isso apavora o grande empresário e ele acaba saindo da cidade. Agora, eu queria que você comentasse esse ciclo vicioso. A injustiça social, dificuldade econômica, falta de estrutura da segurança pública, do sistema de segurança, aumenta a criminalidade. Criminalidade afasta o investidor. Investidor afastado, crise econômica. Crise econômica aumenta a criminalidade. É um processo que se retroalimenta. Como quebrar esse ciclo? Bem, eu, na verdade, estava olhando o discurso do atual ministro Lewandowski e do Sarrubo, que já foi bastante elogiado por aqui também. Agora, e tem algumas indicações que me parecem muito positivas ali, Capês. No sentido seguinte, que vai muito em linha com o que, de fato, os especialistas têm dito em relação ao assunto. Investimento em inteligência, investimento em tecnologia. Agora, uma coisa que apareceu, que é muito importante, que se fala muito pouco aqui no Brasil, que tem resultados de gestão muito bons, é o diálogo entre as polícias. Isso a gente fala pouco aqui no Brasil, então, compartilhamento de estratégia, compartilhamento de bases de dados, compartilhamento de dados de investigação. De maneira geral, dentro do próprio Estado, as polícias militar e civil, por exemplo, dialogam um pouco. Isso dentro, entre Estados, fica ainda mais difícil de acontecer e quando acontece, costuma ter resultado muito bom. A gente já tem bastante estudo demonstrando isso. Um outro ponto que precisa avançar muito, que também apareceu ali nesses discursos, é o combate ao crime organizado. A gente também consegue ver isso com dados estatisticamente relevantes, que a gente vê o impacto que tem sobre a questão da violência quando você tem justamente essa questão da disputa do crime organizado dentro dos territórios. E aí você falou muito dos morros cariocas, mas eu queria também fazer uma observação aqui. Esses poderes paralelos hoje, né, essas grandes facções criminosas, como, por exemplo, o PCC, o Terceiro Comando, Comando Vermelho, as milícias que começaram ali no Rio, começaram em Rio das Pedras, mas que hoje estão presentes em boa parte do território brasileiro, já se tornaram organizações nacionais e até internacionais. O PCC hoje tem muitos braços fora do país. Já tem estudo levantando que seus líderes já não estão mais por aqui. Então, me parece que o caminho vai justamente nesse sentido. Investir em tecnologia, investir em diálogo, bases de dados compartilhada, diálogo entre as polícias no nível estadual, e só quem pode, de fato, incentivar isso é o governo federal, né? E o foco no combate ao crime organizado e em criminosos de alta periculosidade. Agora, Rose, é o seguinte, a polícia prende. Muito bem. Eu não vou falar polícia prende, justiça sorta. Vou falar, a polícia prende, a justiça condena e o sujeito cumpre a pena. Mas lá no presídio, ele entra numa organização criminosa. Ele entra, às vezes, por um crime ocasional e sai membro de organização criminosa, inclusive com obrigações para cometer o crime. Ele recebe lá a sua toalhinha, seu sabonete, sua escova de dentes, recebe ali uma bolsa de alimentação e aí falam para ele, paga, custa tanto. Ele fala, não tenho dinheiro, não tem problema. Nós vamos cuidar de você e da sua família. Quando você sair, você vai cometer alguns crimes sob o nosso comando. Aconteceu isso em maio de 2006, lembra quando o PCC parou? O PCC parou a cidade de São Paulo. Então são organizações criminosas poderosíssimas. Agora, os estados, de acordo com a Constituição, segurança pública é competência, em primeiro lugar, dos estados. Polícia Federal é só para crimes praticados contra a União e tráfico internacional de entorpecentes. Então, os estados estão atolados. Eles já estão estourando o limite prudencial do orçamento para arcar com despesas de pessoal. E a cada vez é gente se aposentando, gente se licenciando, policiais que são feridos. É difícil, o turnover é de menos 2 mil homens por ano. Nós temos menos policiais militares hoje do que tínhamos em 1992, por exemplo. Qual a solução para isso? Como a União não teria que participar desse esforço? Cabe à União, o Paulo Loyola colocou bem,
que é importante que as polícias conversem, mas tem que ter uma coordenação. E essa coordenação tem que ser uma coordenação também orçamentária, com investimentos, com unificação de doutrina, porque o crime hoje é interestadual, internacional. Ele falou do PCC, o PCC hoje está entre as 10 maiores organizações criminosas, como a Yakuza, como a Cosa Nostra e outras, a máfia russa e outras organizações. Eu queria muito que você, com a sua experiência, fizesse essa abordagem. Como combater uma criminalidade que se organizou, se arraigou, está em perfeita simbiose com o poder público, poder enorme de corrupção de agentes públicos e um poder vulnerante muito grande. Como sair desta situação? Vamos fazer um rápido intervalo e você volta esclarecendo para nós. Estamos de volta com o debate aqui no Linha de Frente. O professor Ricardo Rosa vai fazer uma análise. Como quebrar esse ciclo vicioso em que os estados não têm mais condições de investir em segurança pública, mas é deles a competência e a União, até hoje, não fez os investimentos que deveria fazer para combate da criminalidade de maneira sistematizada. Capês, nós precisamos desidratar o crime organizado no Brasil, que é financiado basicamente pelo tráfico internacional de drogas. E daí falei o internacional para dizer a importância do governo federal na articulação desse combate ao tráfico internacional. Permitir que entre as drogas no Brasil, que vai munir de dinheiro, drogas e armas, o crime organizado aqui por todo o território nacional. E inteligência e recursos. Não dá para falar de fazer inteligência entre as polícias, entre os 27 unidades da federação, os estados, sem recursos, sem inteligência, sem centralizar esse diálogo com o governo federal. Os estados já estão engasgados, os estados estão de pires na mão no governo federal pedindo dinheiro. Então, sim, a competência de cuidar da segurança pública é, em primeiro lugar, dos estados. Porém, sem a inteligência, a integração de inteligência e recursos da União e a União combatendo o tráfico internacional de drogas, fechando as nossas fronteiras terrestres, os nossos portos, os nossos aeroportos, para que não venha para secar o dinheiro do tráfico de drogas dessas organizações criminosas. Se a União não fizer isso, nós não conseguiremos lidar com o crime organizado, infelizmente. O que me chama também a atenção, eu destacaria aqui, é que agora teve uma fala hoje do presidente aí, autodeclarado reeleito de El Salvador, falando que quando um governo não consegue lidar com a criminalidade é porque esse governo não tem vontade política ou muitas vezes está ligado à criminalidade. É uma frase forte de alguém que conseguiu reverter a realidade lá, questionável ou não, a questão da criminalidade em El Salvador mudou e ele foi reeleito agora com mais de 80% dos votos. Então vale a pena a gente prestar atenção nisso. João Belutti, o que fazer? Pois é, Capês, não tem solução fácil. Um outro aspecto que eu levantaria seria a questão cultural no Brasil, né, onde a gente tem uma cultura de bandidolatria, né, de cultuar os bandidos, uma cena musical que sempre valoriza o crime, o criminoso. Você tem pouquíssima punição, praticamente um incentivo ao cometimento de crimes. Agora, como o Ricardo colocou de forma perfeita, o crime organizado ele não subsiste sem a sua parceria com o poder público. Um exemplo cristalino é a questão da Cracolândia, né? Não tem como a Cracolândia sobreviver, uma espécie de ilha no centro de São Paulo, onde impera uma lei própria, sem a conivência do poder público. E quando a gente assiste nas séries e nos filmes que os criminosos, quando eles vão crescendo, eles alçam voos para a política. Isso não é só ficção, isso é a prática. Os verdadeiros barões do crime organizado, não são esses que, olha, vira e mexe são presos, André, do rap, fuminhos da vida, são outros grandes líderes. Precisa seguir o dinheiro e seguir os verdadeiros líderes, porque o crime organizado ele tem um grande poder no mundo todo. No Brasil não seria diferente. A indústria do crime brasileiro ela já ultrapassou a barreira nacional. Ela atua na América Latina, ela tem enfrentado outras organizações criminosas e tomado o posto. Então, para você ter em São Paulo uma empresa do crime que é um monopólio, ela tem muita relação com o poder público, senão não conseguiria. Verdade. Você lembrou bem a questão das cracolândias, quer dizer, é uma deformação de uma interpretação de um princípio constitucional. Aquele verdadeiro zumbi morto-vivo, muitas vezes mulheres engravidando ali sem nenhuma condição de poder gerar o seu filho, os traficantes ali vivendo no meio de sujeira, largados à própria sorte para doenças.
vendendo drogas, traficando ali para poder alimentar o seu vício, mas eles têm o direito constitucional de ali permanecer. Não. O Estado é que tem o dever constitucional de tratá-los. O Estado é que tem o dever constitucional de recolhê-los das ruas, tratá-los, submetê-los a tratamento por internação, porque tratamento ambulatorial não elimina o vício do adicto. Depois deslocá-los para fazendas agrícolas na região ou atividade industrial para que eles possam aos poucos ir retomando a capacidade laborativa. O Estado tem o dever de agir e nós precisamos rediscutir isto sim. Em vez de ter essas interpretações que são ideológicas, mas não resolvem nada no problema, o Estado tem que agir e proteger essas pessoas que estão na Cracolândia. Do contrário, não adianta medidas higienistas de tirá-los de uma rua e levá-los para outra. Limpar a rua, lavar a rua, isso não resolve absolutamente nada. É um paliativo.